Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Só que esse aqui não vai ter uma análise de bosta, nem uma análise de merda. Porque não vai ter humor aqui, nem gracinha. Porque o conteúdo a ser tratado, dessa vez, é muito sério. Presta atenção nisso aqui. Vai vir pelo STF a regulação de redes sociais no Brasil. Como? Ninguém ainda sabe. Os ministros formaram hoje maioria para responsabilizar redes sociais por publicações de usuários, mas os critérios ainda serão definidos. Há pelo menos dois, monumentais impactos políticos envolvidos nessa postura do STF. O primeiro tem a ver com a relação entre os poderes. O Legislativo não conseguiu aprovar até aqui uma Presta atenção. No século XVIII, teve um filósofo chamado Montesquieu, né? Ele, em um livro, que eu não vou lembrar agora, ele propôs a divisão dos três poderes, cujo objetivo era frear o poder único, que era dos tiranos, dos reis, né? Eram regimes totalitários da monarquia da época, correto? Só que lá no século XVII, John Locke já discutia essa possibilidade. O primeiro a discutir sobre isso foi Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, ou seja, há 3.000 anos. Isso é um assunto tratado na mais seriedade, porque o poder exacerbado e descontrolado na mão de um só poder, de um só órgão, de uma só classe, acaba acontecendo o que está acontecendo atualmente no Brasil. Certo? O que o William Vac, da CNN, hein, acabou de dizer? Essa primeira parte aqui, os primeiros 30 segundos, ele disse praticamente que o STF, se sentindo à vontade, talvez para jogar uma cortina de fumaça no caso escambroso do INSS, agora quer mexer nesse angu aí para desviar todas as atenções mesmo. E se aprovado, porque vai aprovar a regulamentação das redes sociais, porque depois que aprovar, ninguém mais pode fazer matériazinha, conteúdozinho, jogar a culpa em alguém, especular em quem são os culpados do rombo do INSS, que supera 90 bilhões de reais. E na minha opinião, esse buraco é muito mais embaixo, é muito maior. Deve superar a casa de trilhões de reais. E nós sabemos até onde pode ir essa investigação. Então é assim, o que eles querem aprovar é que a remoção de conteúdo, a derrubada de canal, a derrubada de plataforma, como aconteceu aqui com o Rumble e com o X, seja possível sem passar por um julgamento, sem um processo judicial, sem a apreciação de um juiz. Isso mesmo, é uma censura automática que não precisa de trâmite algum e muito menos de especificidade. Ou seja, não precisa de critérios, regras, igual o que é feito nesse eterno inquérito das fake news. Não existe uma classificação em forma de lei dizendo o que é o que não é fake news, o que pode ser considerado fake news. Simplesmente não há critérios sobre isso. No entanto, o inquérito das fake news é base para a condenação de muita gente, né? Como a gente já viu, pessoas serem sancionadas, multadas por causa de fake news. Vai ser igualzinho. E por que eu acho que isso vai passar? Quase a certeza que isso vai passar. Porque a atual direita, esse movimento chechelento, botou a mão em bilhões e bilhões em emendas parlamentares
vinda do executivo, do governo Lula. Aprovaram sucessivos aumentos de salários, penduricalhos e outras mordomias. E agora vão praticamente autorizar que o STF tenha infinito poder contra os conservadores, contra o que deveria ser uma direita forte, combativa, mas não. Vamos aqui. O Legislativo não conseguiu aprovar até aqui uma regulação para a matéria, além do que já temos e que passou pelo Congresso, que é o Marco Civil da Internet, cujo artigo 19, aquele que responsabiliza plataformas que não retirarem conteúdo após decisão judicial, esse detalhe é fundamental, após decisão judicial. O que ele quer dizer é que é o seguinte: dessa vez, o que o STF quer fazer é aprovar uma medida que vai ter força de lei, né? Que claramente vai violar o princípio da liberdade de expressão, fora que é um controle judicial prévio. Prévio. O que é prévio? É a atuação do judiciário antes mesmo da legislação ser criada lá no Congresso. Você tá me entendendo? É a antecipação do STF a uma coisa que deveria ser discutida, desenhada, especificada, colocado critérios, passado por comissões, né? Ser votado nas duas casas, na Câmara e no Senado. Isso envolve a participação da sociedade, entendeu? É por isso que a Câmara é a casa das leis, é a casa do povo. Você tá me entendendo? O STF simplesmente atropela a ordem das coisas. Ou seja, tudo aquilo que foi pensado há 3.000 anos atrás por Aristóteles, né? No século XVII, John Locke, no século XVIII ali, Montesquieu, né? Ele que traz ali a ideia materializada no seu livro, que eu ainda não lembrei. Simplesmente o STF, agora, na cara de todo mundo, vai se antecipar isso. E já era, não precisa mais do legislativo. Acabou, entendeu? Né? Por quê? Porque a ausência de critérios claros, isso gera insegurança jurídica, tá? Mas eles não estão nem aí para isso. O que acontece é que isso vai gerar um precedente perigosíssimo, né? De judicialização da liberdade de expressão, né? Quando eu digo isso, eu tô querendo te falar de forma clara que quem manda no que você fala, escreve ou posta não é você, mas sim o Poder Judiciário, definido em um colegiado composto por 11 pessoas. E as plataformas vão ser obrigadas a suspender, remover, excluir, banir o seu perfil, o seu canal, a sua conta, né? Simplesmente pelo medo. É o artigo que foi julgado inconstitucional pelo Supremo. Então, o Supremo vai fazer o que o legislador não fez. Não se sabe ainda se é com aquela pressa que foi pedida pelo Executivo, que se vê inferiorizado na luta política nas redes sociais, daí seu claro interesse numa regulação. Vai ser feito sim na urgência que o Executivo pediu, porque o terreno é favorável. Por que é o cenário perfeito para implementar isso no Brasil, né? Diretamente do STF. Porque nesse exato momento Bolsonaro está sendo julgado, a cúpula da direita nacional está sendo condenada no processo penal, né, da tentativa do golpe de Estado. Então tudo nesse momento vai justificar.
olha, a gente precisa mexer nisso aqui, regular isso, para não dar a chance disso daqui acontecer novamente. E outra, o Lula está com a popularidade lá embaixo e as eleições se aproximam. É o ano que vem. Tem 1 ano e meio para as eleições, né? Tipo, semana que vem. Então, o que ele puder fazer para ajudar os institutos de pesquisas mentir e fraudar, né, o censo de popularidade, né, as pesquisas para saber a opinião da população, quem é que tá na frente ou não, eles vão fazer, né? E tudo isso é culpa do Bolsonaro e do seu filho Flávio Bolsonaro, né? Todos os filhos, porque eles concordaram com isso, planejaram isso. Em 2019 tinha lá a CPI da Lava Toga pronta, aprovada, faltando só o voto do Flávio Bolsonaro, né? Com medo de ser investigado, certo? Por rachadinha, os caralho a 4. O que fizeram? Articularam para acabar com a Lava Jato e a Lava Toga. Também foram omissos, né? Constitucionalmente. Por quê? Omissos constitucionalmente. Porque o Bolsonaro poderia ter enviado uma série de projetos de emenda constitucionais, né? Para limitar até onde o Poder Judiciário poderia ir, né? Ele poderia ter proposto e enviado ao Legislativo, né? Projeto de lei, né? PECs também, para assegurar a liberdade de expressão no ambiente virtual. Sim, ele poderia ter feito isso daí, né? Como poderia também ter feito uma PEC, certo? Do armamento, né? Da liberdade, do direito de proteger a sua vida via PEC. Por quê? Porque via PEC é direito garantido, certo? Nada através de decreto é direito garantido, entendeu? Direitos garantidos só é garantido através de emenda constitucional, tá bom? Que não pode ser confundida com censura, alertam os provedores, não só as Big Techs, diga-se de passagem. Ou seja, eles querem aprovar as medidas com força de lei para regulamentar as redes sociais. No entanto, eles precisam tomar cuidado para que isso não seja encarado pela população, pela opinião pública, como censura institucionalizada. Entendeu? E eles vão dar um jeito nisso, certo? onde está aquela linha que determina quais conteúdos têm de ser removidos sem que se cometa censura ou se restrinja a liberdade de expressão? Cadê essa linha? Nem o STF sabe ainda. Vem daí o segundo grande impacto político dessa postura do STF de pôr ordem no mundo da internet. Essa discussão se dá no Brasil num contexto político no qual o STF e o Executivo são vistos como parceiros numa empreitada que visa coibir a ação de adversários políticos, de um e de outro. Portanto, muito distante do tal do consenso do qual falam os vários integrantes do Supremo. Qualquer que seja o cálculo, ou qualquer que seja a intenção dos ministros do Supremo, essa tão sensível questão da regulação de redes sociais, essa questão parece estar caminhando por um conjunto de regras confusas, de difícil aplicação. Está ruim sem elas. Poucos acreditam que ficará melhor com elas. Outra coisa que o Bolsonaro poderia ter feito, o grupo, a direita, os eleitos, né? Poderia ter criado uma agência nacional independente de garantia das liberdades digitais, né? Como a esquerda fez, né?
de outra forma, mas fez. Eles criaram checadoras de conteúdo, né? Que especificamente só atua para classificar como falsa, fake news, né? Alterada, criminosa, só conteúdo dentro de plataforma, dentro de grupos de conservadores, da direita, dos bolsonaristas, né? Nem isso ele fez, né? Agora, se ele tivesse criado uma agência nacional independente de garantia das liberdades digitais, pô, isso seria também uma ferramenta, né? Para proteger, brigar, né? Porque isso aí ia proteger os direitos do cidadão no ambiente digital. Entendeu? Isso também ia fiscalizar, né? Eventuais abusos das plataformas digitais contra o usuário, né? Ele poderia ter criado um monte de coisa, isso estava à disposição dele, todo um corpo técnico para pensar nisso. Fora a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Pois é, ele poderia ter feito isso dentro da própria ANPD, entendeu? Olha só, né? Olha só! Por que eu penso nisso e ele não pensou nisso, né? Por quê? Entendeu? Em resumo, o governo Bolsonaro, ele teve tempo, né? Ele teve apoio popular, ele teve espaço político para prevenir, né? Tudo isso, para prevenir a censura, né? Que agora ele mesmo denuncia, mas não agiu institucionalmente. Por quê? Porque esse é o grande jogo da direita, né? E por que essa decisão do STF vai se concretizar, né? Vai se realizar? Por que a população brasileira vai ter, de fato, a institucionalização da censura nesse país? Oficialmente. Porque a tática da direita atual é quanto pior, melhor. Tudo para justificar uma estrutura, uma plataforma de discurso para 2026, né? Só para eleger deputados no PL, só para eleger senadores inúteis no PL. É isso aí. É a política do quanto pior, melhor. Assim a gente se elege, né? Se reelege. Olha lá, tá vendo? Pode ficar pior. Precisamos continuar elegendo o máximo de congressistas dentro da nossa legenda. Aí o Bolsonaro vai estar preso. Aí eles vão falar. E também honrar o nosso presidente pra gente conceder um indulto para ele forçar o próximo presidente a dar um indulto e libertar o nosso mito. Só que eles não querem saber do Bolsonaro liberto, não. Para eles é até bom o Bolsonaro preso, que ele não fica falando cagada, não faz merda na frente das câmeras, né? Não fica aí trocando cabeça, não fica aí fodendo a vida dos outros. Né? Olha o que ele fez lá na vida lá do sanfoneiro, do ex-ministro dele. Olha lá. Acabou de se enterrar, vai ser preso. Porque agora o Cid vai depor de novo, vai fazer um outro acordo para não ficar na cadeia. Agora o Cid vai falar até o que ele não queria falar. Porque o Cid tá segurando muita coisa. Porque complica ele mais ainda. Agora ele vai ser obrigado. Agora ele vai ser obrigado a falar até o que ele não queria falar. Pois é, tudo que está acontecendo hoje de ruim
no Brasil é culpa do Bolsonaro. Das ideias dele, da omissão dele, do gogó dele, da bravata dele. Na época que o PT tava roubando do Brasil, ainda continua, nunca parou, né? Quando não é direto, é amando, né? Porque os tentáculos da esquerda no cofre do erário é infinito. Mas nessa época, lá no passado, no Lula 2, na Dilma 1 e 2 também, o Brasil só era roubado. Não tinha esse negócio de censura, o STF quase não aparecia, né? Era a população contra a corrupção. Ponto. Né? Uma hora a gente tinha resolvido do nosso jeito, certo?